Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 5/7/2023. Meus queridos, eita nós! Ontem nós tivemos live no canal principal, estudo sobre relativismo. Me assusta as pessoas não quererem estudar tanto quanto antes. Será que a matéria está tão ruim assim? Será que eu estou tocando dentro de feridas aonde as pessoas não querem ouvir? Não querem saber? Você sabe o que é engraçado? É que quando a gente pega e fala assim, não, vocês têm que ficar amiguinhos. Fica amiguinho. Aí as pessoas, não, ele é muito feio, ele é muito mau, ele é muito chato, ele é muito ruim. Ué, por que você não consegue ser amigo de alguém ruim? Ah, porque a pessoa ruim faz ruindades, né? Porque a pessoa ruim te prejudica, né? Porque a pessoa ruim, ela é ruim. Nossa, que interessante. Já pensou se Jesus Cristo pensasse da mesma forma? Que engraçado, né? A gente tem um exemplo de Jesus, a gente segue Jesus, a gente faz tudo que os ensinamentos de Jesus faz, só que não. Porque se seguisse Jesus, fizesse tudo que Jesus ensina, a gente ia amar uns aos outros como a si. A gente ia entender as falhas e os defeitos do próximo. Não significa que nós temos que ficar convivendo com o ruim. Não significa que nós temos que falar amém para o ruim. Não, de forma alguma. Nós temos que colocar a versão boa, não lutar contra o ruim. Professor, mas existe diferença? Sim. Você pode pegar e retirar o ruim e não lutar contra o ruim. Nós aprendemos muito desde as antigas histórias que nós temos que pegar uma espada e sair como o rei Davi e falar, vamos enfrentar os nossos inimigos porque Deus está conosco e vamos derrubar os nossos inimigos. Só que depois da era Antigo Testamento, veio Jesus e falou, olha, tudo isso que vocês fizeram é uma forma de executar, mas eu vou trazer para vocês a evolução espiritual, o amor. Vocês conseguem quebrar tudo que tinha de problema, vocês conseguem resolver todos os problemas com o amor, com a inteligência. Então, quando os sábios se levantam, quando as pessoas boas se levantam, os justos se levantam, não tem um mal que consiga perdurar, porque eles não têm justificativa, eles não têm argumentos. Eles criam factoides, né? Para justificar alguma coisa, mas sem base, sem lastro, sem entendimento. É um exercício a se fazer. Mais cedo ou mais tarde, todos estarão juntos dentro de uma evolução. Se a pessoa está ruim, ela precisa de ajuda. Quem vai ajudar ela? Outro ruim ou uma pessoa que já tem um pouco mais de luz e tem condições de guiar e ajudar uma pessoa que está mal, está densa, ruim? Pois é. Esses são os desafios da vida. A evolução não é fácil. Você viver uma vida sem problemas nenhum, impossível nesse planeta. Nesse planeta, meu querido, você vai passar por trancos e barrancos. Não tem um que não passe trancos e barrancos. Só que, quando nós estamos muito corretos, muito certos, esses trancos e barrancos começam a diminuir a intensidade e ficar mais estáveis. Fluir de uma forma um pouco mais branda, sem muitos solavancos. Esse é o desafio. E o planeta vai dando as suas voltas, até chegar no consenso. A aula ontem foi boa, mas poucas pessoas gostam de filosofia espiritual. Porque elas preferem crenças. Ela prefere alguém que fala, faz isso, faz aquilo. Hã? E pelo que eu estou vendo, as igrejas não ensinam mais amor. As pessoas não ensinam mais Cristo. E você sabe o que está acontecendo? O que eu percebo? É que o mal, pegando isso, percebendo isso, ele usa a pregação dos bons contra os próprios bons. Tem um pastor aí que parece que falou de perseguir pessoas com questão de gênero. Olha só como é que é interessante a coisa.
A outra parte pegou e usou a linguagem que o cristão deveria usar, de amor, e usou contra a pessoa, porque a pessoa não está usando o amor. Ela está usando as leis de Davi. Tudo bem, pode usar a lei de Davi, mas você não pode falar que é cristão. Porque se você é cristão, você tem que usar as leis de Cristo. Então você parou no Antigo Testamento. Se você parou no Antigo Testamento, você deixa de ser cristão e começa a ser um judeu, um muçulmano. Porque essas religiões, elas foram até ali. De Cristo para frente, Cristo era um profeta e não um Deus, um enviado exclusivo de Deus. Não, ele não era o Messias para esse pessoal. Para os cristãos que são. O ensinamento de Jesus é imprescindível, mas eles têm como mais uma versão, mais uma forma, e não como absoluto. Eles não jogaram fora as tabeletas dos 10 mandamentos. Então, o problema é esse, você falar que é cristão e querer usar o Antigo Testamento. Interessante, né? É assim a loucura humana. As crenças fazem isso. Então, quando eu vejo o próprio mal jogando na cara das pseudos bons, é porque o bom moço já deixou de ser bom. Entendeu? É mais ou menos assim. De forma muito jocosa, se assim podemos dizer. Por uma reflexão, por um pensamento, para a gente parar um pouquinho e ver os fundamentos de Jesus. Amais uns aos outros como a si. Não odiar uns aos outros. Jamais. Você não vê isso na Bíblia. A odiar uns aos outros não vê na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. O que existe é amar uns aos outros. Um gesto de amor é respeitar a crença do próximo, a decisão do próximo, o que o próximo decidiu para a vida dele. Meus queridos, amanhã vai ter atendimento, hein? Amanhã tem atendimento, moço. Quem quer saber o local, deixo lá na comunidade aqui do canal Bastidores. Está lá na comunidade, o endereço tudo completo, com CEP e tudo mais. Mas a rua é José Paterno 173, aqui em Campinas, certo? Rua José Paterno, olha, de pai, Paterno, 173. É na garagem de um amigo, da empresa do amigo, que chama Help Secure. Então, vou colocar uma plaquinha lá, atendimentos de saúde, não problemas mentais. Saúde, não depressão. Mas depressão não é saúde? Mas depressão precisa de muito tratamento. Precisa de energização. E lá eu não fico fazendo, um passe. Não. Lá a gente leva as coisas numa boa. Se você for de Campinas, se puder ir lá para me ajudar, agradeço bastante. Estou precisando de voluntários para ficar me auxiliando, me ajudando. Ajuda bastante, precisa de muito disso. Conforme o tempo for passando, vai acontecendo. Aos pouquinhos a gente vai transformar não só em cirurgias, mas eu vou abrir um departamento de benzedeiras. E aí vai passar pelos benzimentos e logo depois pelas cirurgias. E depois eu vou refutar as pessoas que estavam fazendo benzimentos, o que eles perceberam ou deixaram de perceber. Ok? E assim por diante. Então nós vamos fazer um tratamento diferenciado. Um passe de benzimento e não um passe só energético. Nós vamos trazer um pouquinho da evolução que precisa acontecer nesse planeta e resgatar um pouquinho os tempos antigos das nossas queridas vovós benzedeiras. Que Deus assim permita e deixe acontecer, né? Meus queridos, dito isso, espero vocês amanhã, quinta-feira, dia 6/7, no meu segundo atendimento presencial. Espero que as pessoas possam ir, quem estiver doente, pois será um imenso prazer em poder ajudar as pessoas. Estarei cumprindo um pouquinho da minha missão, fazendo esta caridade para as pessoas, e espero que as pessoas possam receber a devida graça sobre os atendimentos. Dito isso, também tem mais um recado. Hoje fui convidado ontem à noite no meio da live, e foi confirmado ontem mesmo, e eu só pude vir hoje, que eu estarei indo na rádio do meu amigo, Rádio Campinas Digital,
que ele transformou em um podcast. Então vamos ver como que ficou. Vamos ver se ele vai tratar como rádio ou se ele agora transformou de fato em um podcast. Espero que ele tenha transformado num podcast e tenha ficado maravilhoso. Assim acredito eu. Porque pensa num gajo que é mais jovem do que um jovem. Ele dá beirando os 80 anos, mas moço, a energia que esse homem tem, nem garoto de 20, nem de 30 tem. Tanto é que ele tem um filho, que vai fazer 1 ano agora. O homem é energético mesmo. Então vamos lá no Santana Cast, ver como é que vai ser essa entrevista. Ele queria fazer uma inauguração e fez questão de que eu pudesse ser um dos primeiros a estar lá, como foi na inauguração da rádio dele. Eu fico honrado, fico feliz de poder ajudar esse meu amigo e fico feliz de poder levar a espiritualidade para lá. Apesar que ele gosta bastante da política e não da espiritualidade em si. Ele gosta da espiritualidade, mas nas coisas do dia a dia ele gosta mais da parte financeira e política, né? Porque é o que ele faz todos os dias. Então, vou falar lá, aproveitar hoje que eu estarei indo lá, 3 horas da tarde ele falou que era para ir, provavelmente deve ser às 4 a entrevista. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos ver como é que vai se dar, ok? Dito isso, vamos para as notícias? Vamos para as notícias! Ontem o dólar subiu um bocado, já tinha subido um tanto, agora subiu mais um tanto. Ele subiu 0,67%, fechou em R$ 4,84, mas mesmo assim, ainda está melhor do que encomenda. Ainda está melhor do que encomenda. Por quê? Porque eu olhando o câmbio tchaco, ele está estável ainda. O dólar está subindo, mas por especulação. Não porque está tendo um colapso no câmbio, na balança comercial entrada e saída. Tanto é que a balança comercial está muito bem, obrigado. Vai ter um revertério um pouquinho mais na frente, mas lá na frente, ainda não. E é isso que nós vamos ficar observando, verificando e vendo as cenas do próximo capítulo. A Bolsa de Valores ontem caiu 0,5%, como eu cantei a bola, queria cair. Hoje provavelmente vai dar uma despencada geral, mas geral. Por quê, professor? Primeiro, as bolsas do planeta estão caindo. A Bolsa da Alemanha hoje caindo 0,5%, lá está abaixo dos 16 mil, 15.958. Aqui no Brasil caiu esse 0,5% ontem, fechou em 119,076 e tem uma grande probabilidade de dar uma despencada. Por quê? Porque a briga e a guerra sobre o arcabouço está acontecendo de forma intensa e nós vamos ver um pouquinho mais para frente dos vídeos. Vamos ver as notícias dos jornais, pegando as questões bolsas de valores, o que está saindo no jornal. Infomoney. Bolsas mundiais caem antes da ata do FONC, dados de serviços da China e do Brasil, e mais destaques do mercado hoje. Na frente de dados, investidores globais repercutem a desaceleração da atividade do setor de serviços da China em junho. Ou seja, a China não está desabando somente a sua indústria, a produção. A China está desabando serviços também. Isso significa o quê? Significa que a China está parando o seu crescimento. E se a China parar o seu crescimento, meu querido, como que vai ser? Aquele mundo de gente com aquela gana de crescer, acostumou a ganhar dinheiro fácil e agora vai ficar mais difícil de ganhar dinheiro. A pressão popular sobre o governo chinês vai ser gigantesco. E quando o povo começa a fazer pressão no governo, o governo começa a criar desculpas para fazer mudanças de pensamento. Exemplo, guerras. Taiwan, cuidado, tá chegando, hein? Vamos lá, rezemos para que isso não aconteça. Infomoney. Senado aprova indicações de Galípolo e Aquino para diretorias do Banco Central. Os dois indicados deverão assumir seus postos antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Copom em agosto.
Muito bom, eu gostei da forma que o Galípolo falou. O outro menino eu nunca vi falando. É muito triste. Principalmente por ser o primeiro da raça negra estar lá. Você quase não vê o gajo falando. A luz e o holofote só em cima do Galípolo. É porque estão preparando ele para ser o próximo presidente do Banco Central. Mas será que o Galípolo é mais inteligente do que o Aquino? Não sei. É um grupo, né? Esse negócio de esse é mais, esse é menos, não é muito certo. Não é algo universalista. No universalismo, nós temos todos em pleno desenvolvimento. Alguns são melhores em uma coisa e outros em outras. É assim que funciona a vida e o planeta. Agora vamos lá. O Senado aprovando da questão do Galípolo e todo mundo, já começa a entrar uma nova ideia na diretoria. Ou seja, bem agora que vai começar a cair os juros. Olha que bom. E o Galípolo falou, nós temos que parar de ficar olhando a parte externa, como está acontecendo. Tomar decisões aqui no país olhando o externo. Ele tem razão, mas não tem razão. Nós temos sim que olhar a parte externa porque nós estamos num planeta globalizado. Mas nós não podemos fazer restrições e corrigir as questões de inflação em cima de juros, porque os juros eram importantes e necessários quando são para produções que demoram. Exemplo, comida. Comida leva 6 meses para produzir. Então, coisas que demoram precisa ter realmente algumas questões de juros para segurar o consumo. Mas coisas da indústria, onde se você fala assim, eu quero 1 milhão disso aqui, você faz? Faço. E coloca nas máquinas e as máquinas fazem, deixa a máquina produzir. Deixa a máquina fazer. A máquina por si só resolve todos os problemas. Ela não gera gargalos. Energia elétrica, se tiver problema, leva anos para você construir uma usina hidrelétrica ou resolver problemas de energia. Mas se você não tem esse problema, deixa fluir. Então, o Galípolo está trazendo essa nova ideia. Isso é muito bom, não é ruim. Precisa disso. A gente tem que mesclar, não pode ser só de um lado. Caminho do meio está começando a entrar ali, certo? Espero que colhamos bons frutos. Quando ficar tudo para a esquerda, aí ferra tudo de novo. Porque nem o 8 nem o 80. O negócio é o caminho do meio. É o que eu sempre venho falando aqui. Vamos lá. Jornal Reuters. Atividades de serviços da China perde força em junho. Aponta PMI do Caixin. Atividades e serviços da China perde força em junho. Aponta o PMI do Caixin. Meus queridos, o serviço, então, mais uma notícia agora no jornal Reuters, falando da queda dos serviços na China. A coisa tá séria? Muito. Muito, 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 muito. O povo lá está ficando sem dinheiro. Sem dinheiro. E a moeda lá está desvalorizando. Desvalorização acima do esperado. E eles não querem subir os juros. Não querem dar o braço a torcer e subir os juros. Vamos manter os juros como é que tá. Olha, vamos ver. Vai ser uma experiência de caso. Vai passar pelas turbulências ou não? A Europa está subindo juros. Tudo está subindo juros. Lá não quer? Lá não vai? Como que faz? Vamos ver? A China sabe mais de economia e financeiro do que o resto do planeta? Será? Será que o tio Sam não está sabendo o que tem que fazer? Será? Não sei não, hein? Vamos lá? Infomoney. Na Argentina, cúpula do Mercosul, né? Lula volta a defender moeda comum e diz que não há interesse em acordos que mantenham países do Mercosul como exportadores de matéria-prima. Presidente brasileiro assume comando do bloco regional e diz que tratativas com União Europeia são prioridades, mas volta a criticar termos sugeridos. E tá certo ele. Parabéns. Tá tendo a coragem de falar assim, ó, vocês estão achando que eu sou colônia? Não somos colônia, não. Vocês só querem matéria-prima e processar tudo aí e depois devolver? Não. Se vocês quiserem, vocês vão produzir aqui, transformar aqui, depois vocês levam a matéria-prima já transformada para fora. É ótimo isso. Tá certíssimo isso. Parabéns isso. Então tem coisas, tem males que é para bem. Então tem coisas que é muito bom. Só que essa briga com a União Europeia, ela pode surtir efeitos negativos, principalmente por eles acharem que o Brasil está apoiando a Rússia e a China. Se eles acharem, só de suspeita, eles já podem começar a travar as coisinhas do Brasil.
Ah, não quer fazer acordo com nós? Ah, é? Então vamos lá, restrição em cima do Brasil. Vamos ver se isso é bom mesmo. Pá, 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 pá. E aí? Nossa, como é que vai ser? Será que está chegando esse momento de uma grande crise? O espiritual cantou a bola, hein? Será que está próximo? Já pensou? Se uma decisão dessa faz alguma coisa assim? Você já pensou se a União Europeia chegar e falar assim, olha, nós vamos colocar restrições porque o governo brasileiro está sendo contra a democracia, contra não sei do que, contra a OTAN, contra não sei o que lá, restrição no Brasil. Sabe o que acontece? Não dou 3 meses para o Congresso expurgar o presidente atual. E aí vem o Geraldo Alto, o Geraldinho, não, vamos lá resolver isso aí, nós vamos vender coisa para vocês, nós somos tudo não sei o quê. É muito simples de alguém cair. É enfrentar gente grande e ter consequências. Toda ação gera reação. Toda ação gera reação. Ele pode estar fazendo a coisa mais correta possível. No meu ver, isso aqui é perfeito. Mas, de uma forma muito lorde, não forma ogra, não forma populista. Porque quando bate lá, volta cá. Tudo que vai, volta. Bumerangue, hein? Vamos lá. Infomoney. Perspectiva. Produção de biodiesel deverá crescer mais de 15% em 2023. Novos investimentos, porém, ainda esbarram em capacidade ociosa elevada das indústrias do setor. Posso falar uma coisa para você? Isso é a coisa mais desgraçada que pode ter. Credo, professor, mas biodiesel é lindo. Biodiesel é maravilhoso. Ele vem da mamona, vem da soja. Ah, pois é, você falou um ponto certinho, vem da soja. Vem de comida. Eu vou pegar, em vez de gerar comida para baixar os preços de comida, eu vou pegar e vou fazer combustível e começar a fazer subir os preços de comida. Esse é o grande problema. O grande problema é esse. Não é outra coisa. O problema é esse. É eu voltar a mexer com biodiesel e rebentar a cadeia de alimentação. Já aconteceu isso lá atrás. Por isso que foi cortado o biodiesel, a questão do biodiesel. Mas o povo cria essas teorias malucas, esse relativismo solfista, e a gente vai entrando pelo buraco. Vamos rezar porque não é bem por aí, certo? Estadão. Oh, mas tá um piniqueiro, rapaz. Pensa num negócio aqui, uma etiqueta que tá pinicando. Oh, tá nós. Estadão. Volkswagen planeja investir 5,2 bilhões de reais no Brasil, com meta de crescer 40% até 2027. Você sabe o que não entra na minha cabeça? É o seguinte. Por que as empresas de veículos estão vindo para o Brasil? E essas empresas de veículos estão vindo para o Brasil investindo um monte. Qual que é a lógica? Porque nós estamos com o pátio lotado de carro. Como é que eles estão vindo para cá se o pátio está tudo abarrotado? E eles vão vir aqui para fabricar veículo. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Não dá para entender. Posso falar uma coisa para você? Eu acho que o México vai começar o grande declínio do México. O México vai entrar num colapso. Os Estados Unidos não quer mais um México forte sendo da esquerda. Eles vão destruir a esquerda no México. Escuta o que eu estou falando. Vão desestabilizar a tal ponto que o México não vai conseguir mais querer ajudar a Rússia, a China, porque vai estar tão destruído que o povo vai sair para a rua em rebeldia total para querer resolver todas as coisas que está lá. Manipulação do mercado de novo. Vamos ficar atentos, porque vocês vão ver as cenas do próximo capítulo. É mexer com esses caras, moço. É impressionante como eles conseguem controlar o planeta. Eles mandam no planeta. As pessoas poderosas, quem tem dinheiro, manda no planeta. E os caras estão vindo aqui pro Brasil. Aí eles fazem o Brasil ficar bom depois de... Ou eles estão sabendo que o presidente não vai ser mais esse? Será que eles estão sabendo? Será que eles estão sabendo de alguma mudança? Porque para investir tanto assim, 5 bilhões é muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eles estão vindo concorrer com a China aqui no Brasil? Que loucura, não? Não é muito louco isso? Não é surreal isso? Pois é, eu só observo. Vamos lá, Infomore. Reforma tributária virou
venda de gato por lebre. Diz de gato por lebre escancarada, diz Felipe Salto. Em entrevista ao Infomoney, Salto diz que PEC virou colcha de retalhos, com excessos de concessões setoriais e federativas que não devem funcionar. Moço do céu, já pregando foguete. Por quê? Qual que está sendo o problema? Eu andei conversando com pessoas da alta cúpula da política para tentar entender o que está acontecendo. Eles todos falam a mesma coisa. Ricardo, como que eu vou falar que eu estou de acordo sem ver os números? Eles só colocam as ideias. Cadê o número? Qual vai ser a alíquota do IVA? Qual que vai ser as alíquotas? Quanto que vai ser? Eu preciso mensurar isso. Como que eu vou assinar um cheque em branco para um governo desse que só quer arrecadar e gastar? Já pensou se eu faço um negócio desse e dentro da lei eles falam que alíquota agora tudo 50%? Eles falam, nós estamos tirando dos ricos para dar para os pobres, nós vamos fazer uma revolução. O risco que corre, rapaz do céu. E outra, ter duas coisas junto, a loucura que já está hoje, mais essa loucura nova que está entrando, como? Por isso que eu falo para as pessoas, o certo é fazer via Simples Nacional. Se fizer um Simples Nacional para tudo, só indo de alíquotas em alíquotas conforme o faturamento, resolve todos os problemas. Só que parece que esses caras não querem isso. Parece que esses caras não estão assim, não estão querendo. E aí? E aí pergunto eu. Mas vamos lá. A coisa tá feia. Vamos lá. Estadão. Economistas e empresários assinam o manifesto em apoio à reforma tributária. Mais de 60 economistas e empresários assinaram o manifesto em apoio à reforma tributária. Que lindo! Vocês estão assinando por quê? Porque são amigos do rei? Como é que você pode assinar um manifesto de apoio sendo que você não tem número? Como que não me aparece o número? Você sabe o que eles andam dizendo lá do outro lado? Nem eles sabem o número, porque a gente pergunta, eles não falam. Se eles não falam, ou eles estão programando alguma coisa para arrebentar, ou eles nunca fizeram conta nenhuma, não sabem o que é, só estão fazendo populismo. Para falar que fizeram a reforma. E não saiu nada. Rapaz do céu, o buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Ontem na televisão eu vi aqui o grupo dos prefeitos da região, aqui da minha cidade, os prefeitos da região, fizeram uma nota na televisão, gastaram dinheiro para fazer uma nota na televisão, propaganda na televisão, falando, não permita, cobre os seus deputados, corra atrás dos seus deputados, não permita com que seja aprovado isso, porque nós vamos ficar sem dinheiro para educação, para não sei o que, as prefeituras vão quebrar. O desespero que tá os prefeitos, se vocês não têm noção. Rapaz, o buraco é mais embaixo, hein? Olha, usar populismo para essas coisas é sério, hein? Olha, economistas falando que sim. É para tentar segurar, porque tá explodindo tudo. Olha lá, jornal Reuters. Ainda sem votos necessários, Lira e envolvidos tentam demover resistências à reforma tributária. E ele ainda está falando, eu vou colocar para voto na sexta-feira. E que passe atropelando tudo e todos. E nós vamos votar voto de caixa. Aparece quem tiver que aparecer, quem não aparecer se lascou. Voto de caixa, vamos fazer o voto escondido. Que é isso? Que é isso? Por uma estruturação dessa? Que o Lira tá com medo? O Lira tá com medo do quê? Ele fez algum acordo? O que tá acontecendo? Não dá para entender. O Lira não é assim, não é. Tem algum buraco aí. Será que é por causa do caso lá que descobriram do ex-assessor dele? Claro, são tudo suposições. Não é uma verdade. Mas que tá estranho, tá muito estranho. Então, quando tá muito estranho, nós temos que começar a colocar pecinhas sobre a mesa para tentar descobrir o que é a verdade. Porque não dá para saber qual é a verdade. A verdade está oculta. Mas a sensação que passa é que tem caroço nesse angu. Tá coisa errada aí. E olha só, vamos lá. Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, hein? Que é totalmente esquerda, hein?
Totalmente, assim, a gente tem, para quem gosta de ler jornais, tem a Folha como de esquerda e o Estadão mais conservador, né? Reforma tributária trava e esforço concentrado de Lira para votar pautas econômicas pode implodir. Ou seja, parece que não vai conseguir. E eu tô cantando a bola faz tempo. Tava caminhando, tava tudo bem, vamos ver as alíquotas, vamos ver os números, vamos ver as coisas. De repente não aparece número nenhum, não aparece alíquota nenhuma, não aparece nada, mas pera lá, como assim? E eu vou assinar um cheque em branco e como é que vai ser? E ninguém explica exatamente como é que é e como é que é. Tá muito errado essas coisas, né? Então, é assim que funciona. Agora, fofoquinha. Olha só essa daqui. Poder 360. Portugal cessa acordo de reciprocidade com OAB aqui no Brasil. As ordens dos advogados aqui no Brasil. As ordens dos advogados portugueses fez o encerramento do acordo de reciprocidade com a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O entendimento permitia que os advogados inscritos em uma das entidades pudessem aderir a outras sem precisar realizar estágio ou provas. Olha só que legal. Você era brasileiro advogado, você podia advogar lá em Portugal. E vice-versa. Só que o brasileiro abusa, né? Imagine quantidade de brasileiro começou a ir para Portugal para fazer o serviço lá. Cortar as asinhas. O pessoal tá tudo assim, mas o que é isso? Engraçado, não? Parece que as coisas estão mudando. Parece que as coisas estão sendo transformadas às nossas vistas e nós não estamos percebendo. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, olha só. DW Brasil. Distúrbios na França. Está tendo vários distúrbios na França. Distúrbios na França podem trazer vantagem para ultradireita. O pessoal da direita, ultradireita, daquelas direitonas mesmo que quer botar para quebrar, eles estão ganhando força. Será que isso aqui não é um prenúncio do Brasil? Quando a esquerda gera o caos para as coisas fluírem, será que não pode virar uma poção invertida contrária? O universo é tão perfeito que todas as vezes que você tem o extremo de um lado, logo aparece o extremo do outro para fazer aquele infinito. Por isso que uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Esse é o ciclo da vida. A versão do infinito é a vida. Ela vai e volta, ela vai dando ciclos e ciclos e ciclos. Não é uma roda assim. É uma roda onde vai para um lado, depois vai para o outro. Ela é uma roda que fica brincando para um lado e para o outro. A estabilização, o reto, o ponto comum, que é bem no meio, bem a hora que cruza, os dois, esse é o ponto da estabilização. Esse é o famoso caminho do meio, aonde você não tem nuances, você tem uma certa paz. Meus queridos, que Deus abençoe. Não esqueçam, hein? Quem estiver doente, não deixam de avisar. Na manhã, 7 horas da noite, eu já começo o meu atendimento, se Deus quiser. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. E não pode apertar a campainha, hein? Vai, entra quietinho e vamos que vamos. Deus abençoe.